Olá, olá, mais uma vez. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos à nossa sexta live aqui do ciclo de lives Juventudes e Educação, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventudes e Educação, o GEP-JUVE, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos iniciando já essa sexta live do nosso ciclo de lives aqui, então, do nosso grupo de estudos e pesquisas. Vamos acolhendo, boa noite Daniel, boa noite Helenice, né, os nossos amigos, colegas, pesquisadores, pesquisadoras, atuantes com as juventudes, interessados, não é, no tema de pesquisa das juventudes contemporâneas, interessados nesse assunto, né, tão relevante, vão entrando. Nós vamos saudando. Boa noite, RB Oliveira, boa noite a quem vai aqui entrando e nos acompanhando nesse espaço. Hoje é uma noite bastante especial. Vamos receber aqui o professor Leandro Rogério Pinheiro, que em breve deve estar aqui acessando a nossa live, né, pedindo para entrar. Vamos nos acostumando com essas novas tecnologias, né, com a forma de divulgarmos a ciência que nós produzimos dentro dos muros da universidade, né. Já vejo aqui o professor Leandro Pinheiro, que já pede para entrar, e o professor Leandro Pinheiro. Em breve eles devem estar compartilhando a tela aqui conosco. Vamos acolhendo a todas e todos que vão entrando aqui. Boa noite, professor Leandro, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo Já convite. já estás ao vivo, já estás ao vivo. Enquanto isso, eu vou acolhendo aqui as pessoas que vão entrando na nossa live, né? Eu estava comentando que nós estamos nos adaptando nessas novas formas de interação virtual e, obviamente, de divulgação científica, né? De uma maneira que a gente possa atingir, né, o maior número de pessoas. A nossa live, para que todos saibam, fica registrada no IGTV aqui do JEPJuve, né, no próprio perfil do Instagram, e fica também registrada depois no nosso canal do YouTube, né, JEPJuve UX. Boa noite, professor Nilson, que honra a sua presença aqui conosco nesta noite, né? Estamos aí com uma plateia bastante qualificada. Sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, né? Boa noite, LZ Santos, imagino eu que é. A gente vai interagindo com os nicknames aí das pessoas. De imediato, Leandro, a gente quer te agradecer imensamente, né, a tua disponibilidade, a tua acolhida, né, em poder compartilhar conosco aqui algumas das suas pesquisas, das suas leituras de pesquisa, né? Então, é uma honra aqui para nós do JEPJuve, do Grupo de Estudos e Pesquisas em Juventude e Educação, te receber aqui. Né? Para nós é uma grande alegria, né? A gente de imediato agradece aqui a tua disponibilidade, né? Em tempos de pandemia, que ainda estamos, por incrível que pareça, por mais que um número grande de pessoas pareça dar as costas, nós ainda estamos em pandemia, né? Com as nossas agendas bastante, enfim, turbulentas, né? Encontrar um espaço para a agenda, né, diz muito sobre a nossa disponibilidade para compartilhar os nossos conhecimentos, né? Então, a gente quer te agradecer muito, né? Esperar que toda a família, todos estejam bem aí, né? Que a gente possa ter uma hora aí de diálogo bastante agradável. Né? Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado. A ideia, então, é eu iniciar com uma rápida apresentação do professor Leandro, né, e passar a palavra para ele, e depois a gente vai conversando, então, sobre o tema Juventudes, Educação e Periferias, que é essa nossa disponibilidade para a noite de hoje. Então, o professor Leandro Rogério Pinheiro, ele é graduado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica, aqui do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. Ele é mestre em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Educação pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, né? É professor associado da nossa FACED, né? Orgulho da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é líder do grupo de pesquisas e estudos em socialização, estratificação e trajetórias juvenis e educacionais, o G7, né, vinculado ao Diretório-Geral de Pesquisas do CNPq. Então, essa é já uma segunda atividade em parceria, né, do JEPJuve com o G7. Eu tive a honra de estar junto numa disciplina da pós-graduação com o professor Leandro, né,
no PPG Edu, da FACED, né? E agora o professor Leandro vem aqui falar conosco no JEP-JUVE, né? Nesse ciclo de lives. Hoje estamos na nossa sexta live, né? Já tivemos 5, hoje é a sexta, temos mais 4 lives ainda até o final de novembro. Né? Então, Leandro, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer inenarrável te receber aqui. Né? Fiz uma pequeníssima apresentação diante do teu vasto currículo. Né? A gente apresenta assim, tópicos muito gerais, né? Para poder dar esse espaço de palavra e podermos, né, avançarmos aí no nosso conteúdo. Então, passo a palavra então, direto já para o Leandro. Tá bom, muito obrigado, Victor. Quero agradecer a oportunidade imensamente. E imenso respeito pelo grupo de pesquisa de vocês, por tudo que vocês têm oportunidade de discussões, debates, essa abertura que vocês têm desenvolvido aí, inclusive nesse período de pandemia, para se comunicar e para comunicar essa pauta que para nós é muito cara, não é? Que é o tema das juventudes em suas diferentes perspectivas de abordagem, suas diferentes formas de diálogo com os jovens. E também, além da tua participação no nosso seminário, no semestre passado, teve a participação da professora Miriam Lacerda, né? Ambas participações muito ricas e provocativas para nós que temos interesse, para os meus orientandos e para os alunos do programa. E eu fiquei muito grato, não tinha como não participar aqui também, porque para mim é uma honra e uma oportunidade de aprendizagem muito significativa. Bem, dentro desse título, né, que a gente definiu há alguns meses, de Juventude, Educação em Periferias, eu fiquei me perguntando como proceder aqui em algumas palavras para que a gente tivesse tempo de diálogo, de conversação, sobretudo, não é, nesse tema. E aí eu pensei, bom, um caminho possível e não muito prolixo é mencionar alguns pontos do percurso de pesquisa que foram me dando alguns insights e me ajudando também a trabalhar um pouco essa delimitação em particular, que é a relação com periferias, não é? Começou primeiro juventudes e periferia, depois entrou a educação, embora eu esteja lotado na faculdade de educação, eu tenho um apreço muito grande pelas ciências sociais, enfim, acho que meio que no início a minha trajetória passou um pouco por aí. Então, como disse o Victor, eu estou vinculado ao programa, mas eu estou vinculado ao programa mais recentemente, desde 2018, e já faço pesquisa em periferias desde 97. E, além de uma vinculação virtual, não é, com essas populações, com esses atores, porque cresci muito próximo disso, não é, ou dentro disso. E, embora hoje a minha situação esteja mais afastada disso do ponto de vista econômico e cultural, eu tenho uma identificação, ao menos virtual, que é muito efetiva. E eu acho que um pouco foi por aí meu caminho de pesquisa. Então, comecei a iniciação científica em 97, já vinculado a isso. Leandro, é só para te... Eu preciso fazer esse registro aqui quando tu inicias trazendo, né, isso, eu não posso deixar de lembrar a fala da nossa querida professora Maria Luísa Xavier, né, que em uma das aulas lá, na época que eu estava no mestrado, ainda em uma das aulas lá na FACED, ela comentou: a gente pesquisa aquilo que a gente é, aquilo que a gente foi, ou aquilo que a gente gostaria de ter sido. Em um desses 3 espaços a gente vai encontrar, seja inclusive psicanaliticamente, o nosso objeto Então, assim, quando tu falasse, me veio assim a imagem da Malu aqui na frente. Que legal. Então, eu acho que as 3 coisas, viu? Porque tem uma relação forte com a minha infância, eu brincava com quem eu estava, não é? E com quem eu aprendi muito. E ainda tem uma relação muito forte com alguns laços de reciprocidade, de solidariedade que eu encontro nesses lugares quando eu vou dialogar com as pessoas. E que nem sempre a gente encontra nos espaços corporativos de trabalho, enfim, mas lá eu encontro um tipo de conexão que não é a mesma dos outros espaços que eu frequento. Por isso mesmo tenho amigos hoje na Restinga, tenho amigos na Bom Jesus, tenho amigos mesmo, não são só ex-colegas de trabalhos de pesquisa.
Enfim, ele tem essa vinculação dupla e um pouco bipolar de grupos de pesquisa, que é o G7, eu entrei no grupo também não faz muito tempo, um grupo que foi criado inicialmente pela professora Célia Carenato, que tem um viés de trabalho com o tema da socialização em trajetórias educacionais, e eu levei um pouco, então, o tema das juventudes e o tema da individuação e das periferias, logicamente. E o outro grupo, Trabalho, Movimentos Sociais e Educação, o TRANSE, é a minha linha de pesquisa dentro do programa e também um grupo de pesquisa vinculado ao CNPq, que tem esse tema que também participam de alguma maneira da minha trajetória, embora que é o tema dos movimentos sociais. Eu estou vinculado ao GT3 da Amped Nacional e aqui também na Amped, se bem que aqui na Amped Sul eu também estou vinculado ao GT da Sociologia da Educação. Então, eu transito um pouco entre a Sociologia da Educação, a Sociologia da Juventude, e ainda tem algumas vinculações por conta do histórico do tema também no país, né, da juventude, a vinculação com movimentos sociais. E, então, para além dessa afinidade com as pessoas, daqueles lugares que nós podemos chamar de periferia, eu procurei construir ao longo da trajetória alguns delimitadores para definir o que eu entendo por periferia, porque senão fica como algumas expressões são muito polissêmicas e que a gente usa, mas no final das contas fica difícil de delimitar. Então eu comecei, tem uma cola aqui no meu computador para poder falar não esquecer alguns pontos. Comecei a escolher alguns aspectos para delimitar quais bairros eu poderia considerar periferia e quais bairros então começar a frequentar para diálogos e a condição de renda, a condição de escolarização, pegando indicadores do IBGE, né? Condição de segregação racial, não, a gente tem percentuais muito diferentes de população autodeclarada negra em Porto Alegre, por exemplo, conforme o bairro que se adentra. Não é? Então, a Restinga deve estar na faixa dos 40% autodeclarados, e ao passo que Porto Alegre deve ter que 20%. Vocês vão ter níveis de aprovação no ensino médio muito diferentes também. Então, Porto Alegre, vocês têm, lá em 2019, vocês tinham 73,93% de aprovação no ensino médio, o que já é problemático, não é? Na região Nordeste, que é o bairro Mário Quintana, basicamente, a aprovação é de 48%. Então, assim, a gente tem desníveis muito grandes, não é? E aí o tema periferia, além também desses dois indicadores de renda, o indicador de infraestrutura urbana, indicador de educação e indicadores de segregação racial. Para mim, isso ajuda a constituir um contexto de uma espécie de ambiência em que a gente pode pensar uma experiência de marginalização a partir de um conjunto de fatores, né, de marcadores de desigualdade, e de desigualdade desse país, né, tem exemplos a rodo, e por isso a noção para mim é cara, porque me fala um pouco da possibilidade de fazer pesquisa em educação sempre tendo a dimensão da desigualdade presente, não é? E também porque nessa experiência de marginalização, desde os anos 90, as juventudes vêm reconstruindo essas noções como periferia, os correlatos, né, quebrada, vila, etc., que faz com que, como diz a Rosana Reguilho, tenta transformar o estigma em emblema, não é? Fazendo dessas definições uma sinalização reversa, né, de que da qualidade das produções culturais, por lado que se faz lá, para além do que é veiculado em geral em mídia massiva. Né? Então, tem sido um pouco esse o compromisso em torno do tema das periferias. Essa delimitação e esse compromisso político. E aí lá, quando eu comecei na URGS em 2011, eu comecei a organizar um pouco melhor, delimitar um pouco melhor as minhas experiências de pesquisa e comecei a dialogar com dois grupos etários sempre simultaneamente, né? Grupos etários adultos e idosos e, de outro lado, os jovens, a título de contraste.
de uma maneira, de uma pesquisa qualitativa, em geral, minhas experiências são pesquisa qualitativa, e com o uso de etnografia, de entrevista narrativa e de, mais recentemente, questionário também. Mas é sempre o teor, né, das diferentes técnicas e procedimentos é um encaminhamento para análises de ordem qualitativa. E aí, então, olhando as práticas, em geral, o ponto de chegada é encontrar um grupo e a partir de uma prática específica, atividades no hip hop, ou atividades no funk, ou atividades de economia solidária, e fui modulando, conforme o bairro que eu adentrava, as práticas, no intuito de observar lá que sentidos eram produzidos, que identificações ou identizações, para usar o Melucci de uma maneira mais precisa em relação ao que a gente fazia. Tentar sempre uma aproximação ao cotidiano propriamente, né? E aqui tem um vetor epistemológico desse trabalho, que eu fui, na verdade, conseguir ter uma orientação mais definida, foi quando eu comecei a ler Danilo Martuchelli, que é um sociólogo, filósofo sociólogo peruano, não é bastante conhecido quem pesquisa juventudes, que está radicado na França há mais de 30 anos e trabalha na Universidade de Paris Descartes e tem feito pesquisas sobre individuação e também algumas escritas sobre teoria sociológica. E aí, as pesquisas sobre individuação, ele pesquisa tanto aqui na América Latina quanto na Europa. E tem adotado, dentro do que ele chama de uma sociologia dos indivíduos, um vetor de análise que é uma espécie de sensibilidade indutiva que nos leva até os indivíduos para escutá-los novamente, para conhecê-los, para escutar da maneira como eles preferem produzir suas práticas e também os seus anseios, enfim, para, a partir daí, retornar esses marcadores de desigualdade e poder revisitá-los com outro olhar, não é? Ele tem uma preocupação com uma macro-sociologia, só que com essa busca, não é, por informações que talvez desbordem, não é, o que os marcadores, as posições sociais já nos informam, tentando destacar aquilo que é vivenciado em determinada classe, mas que atravessa as vivências, então, de uma maneira transversal, atravessa as vivências de diferentes classes, né? E aí, então, pensando a partir das práticas juvenis, nesse itinerário que envolveu diferentes práticas, futebol, hip hop, funk, basquete, enfim, fui migrando e conversando com diferentes sujeitos, não é? Ficava muito claro, na minha interpretação ao menos, que os jovens, mas não só, ou seja, ao dialogar com pessoas de diferentes grupos etários, e com um bom número de entrevistas acumuladas já nesse período, mais de 100 entrevistas narrativas, e tentando fazer sempre uma análise. É bastante. São entrevistas longas, né? Não são entrevistas curtas, então tem bastante material e tentando fazer uma leitura transversal desse material. A gente dá para observar que em diferentes domínios sociais, em contexto de periferia, fica bastante patente o que o Martuchelli vai chamar de hiperagência, não é? Essa condição do indivíduo latino-americano, na interpretação, nos ensaios que ele escreve, de ter que atuar frente à insuficiência das instituições, ou frente à precariedade, ou frente também à teatralização de um poder indicativo, né, que é um poder que, de alguma maneira, acena com o direito, mas não o efetiva na prática. Que se apresenta com a promessa e, muitas vezes, usa a força para limitar a ação na sociedade. Então, é um indivíduo que entende o seu cotidiano como um cotidiano de muita luta, né? Um cotidiano que... E aí a gente poderia discutir depois politicamente, tem consequências também, é claro, não é?
Mas é então um sujeito que, de alguma maneira, é uma espécie de ator metonímico em relação às instituições. Ele está sempre agindo ao lado das instituições, tentando compensar. E aí isso aparecia também com os jovens de uma maneira muito, particularmente com jovens adultos, com aqueles que já tinham deixado a escola, depois de uma escolarização truncada e imersos no mundo do trabalho, não é? Aparecia ao ter que lidar com o território, com todos os riscos que o território contém, mas aparecia, por exemplo, entre aqueles moradores de periferia que construíram os bairros a partir da migração. Por exemplo, no bairro Restinga, assim, relatos de pessoas que viveram no bairro quando o bairro estava se constituindo, então não tinha luz elétrica, e as pessoas querendo alternativas para poder voltar ao trabalho de noite. Então, assim, tem várias minúcias cotidianas que vão mostrando que os indivíduos vão aprendendo a se virar, não é? A fazer por si, enfim. E os jovens muito diferentes, jovens que, para, por exemplo, dar conta de valorizar sua prática juvenil, articulam práticas de educação social com apresentações de espetáculos, daí associa a participação dos alunos nos espetáculos, associa a participação do seu grupo de atividade, como b-boys ou como rappers, com os espaços escolares para apresentação na escola. Então, tem uma certa expertise aí de não equilibrar todos os pratos que os jovens também praticavam. Então, essa hiperagência em diferentes esferas. Só para contextualizar, Leandro, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, né, que talvez não, ou que eventualmente não conheça, né, os nossos meandros daqui, né, a Restinga, me corrija se eu estiver errado, né, ela é um bairro que fica a 30 quilômetros, né, de distância do centro 25, histórico, 30 né? quilômetros. Tem... Fica bastante afastado do centro histórico da cidade, né, do que é o núcleo, digamos assim, né, do centro da cidade, né, e tem um histórico assim que traz, né, uma narrativa, uma sócio-histórica muito intensa na construção territorial, identitária da própria região. De Né? mobilização política muito forte, não é? E talvez se alguém não entendesse o que é periferia, eu acho que o exemplo da história da Restinga é muito característico, assim, porque... Exato, porque justamente quando tu trazes lá os atributos, né, do que tu vais entender como a periferia, lá no início da tua fala, que é fundamental, né, isso vem ao encontro também de uma discussão própria do campo da geografia, né, que é esse campo socioespacial, né, porque a gente precisa fugir, né, isso no senso comum principalmente, daquela ideia dicotômica de que periferia é o que não é o centro. Ou seja, periferia seria o oposto do centro. E não necessariamente é isso. O caso da Restinga, territorialmente, está bem afastado da região central, mas outros tantos casos, né, extrapolam a leitura unicamente espacial, né, do que seria uma periferia. Vou dar um exemplo aqui, talvez o Leandro, que é especialista nessa área, possa me corrigir, mas o exemplo lá de Paraisópolis, em São Paulo, que é aquela foto clássica de todo livro didático de geografia e sociologia, né, colado naqueles condomínios do Morumbi, com as piscinas em cada sacada, enfim. Né? Então, assim, essa relação dicotômica de periferia é o que não é o centro, ou o oposto do centro, não é bem assim. Né? A gente está falando aqui de periferias muito mais sociais do que espaciais nesse caso. Exatamente. Muito bom tu trazer esse ponto, porque, na verdade, a cidade hoje ela tem várias centralidades. Né? E quando os jovens tomam essas expressões e tentam transformar em emblema, eles estão indicando politicamente também essas outras centralidades. E a ideia é fazer uma análise mais topológica do que topográfica, vamos dizer. Exato. Então, Exato. E aí cada bairro vai ter uma configuração muito diversa conforme essas distâncias. Né? A Restinga, quando foi criada lá nos anos 60, na verdade ela já existia, né? Foi criada não é uma boa expressão, mas quando ocorrem as remoções de áreas mais próximas do centro histórico, que vão ampliar a povoação naquela região que hoje é a Restinga, poxa, a estrada era horrível, linhas de ônibus praticamente não existiam, iluminação, então assim, as pessoas foram jogadas lá e depois que veio toda a infraestrutura que ainda hoje tem limite, né?
e muito pelas lutas daquela comunidade que é historicamente mobilizada, né? E não é à toa que o hip hop em Porto Alegre tem, para quem é do movimento, diz, não é, que o principal berço talvez tenha sido a Restinga, no hip hop. Assim como dizem que o funk tem essa referência no Campo da Tuca, né? Enfim, Porto Alegre. Bem, vou ser bem breve aqui para não me alongar demais, e a gente poder continuar dialogando. Outro elemento que aparece muito, mas também não é exclusividade dos jovens, é o que eu acabei chamando de identidades em narrativa, lembrando do Paul Ricoeur, com a ideia de identidade narrativa. Mas eu botei um em porque o que eu percebia eram pelo menos, e eu tentei com essa noção, assim, uma epifania, tentar associar duas experiências que me pareciam articuladas, mas mais presentes com os jovens. Assim. Havia, em geral, uma experiência de intermitência no trabalho e uma série de vinculações institucionais ou vinculações a grupos, por conta das condições de vida. Então, a identidade estava sempre narrativa, porque toda vez que eu conversava com uma pessoa, tinha toda uma expectativa no vínculo, mas uma dificuldade de mantê-lo. Aí eu conversava meses depois, o vínculo tinha ido embora, e a narrativa era uma narrativa do que a pessoa teria legado àquele espaço em que ela não conseguiu ficar. Então, tem uma certa suspensão do vínculo que eu quis tentar representar aí, e que com os jovens, ela ganha uma conotação um pouco diferente, porque os jovens têm mais à mão uma série de ferramentas que me parecem carregam uma certa reflexividade, pelo menos estética e identitária, no uso da internet, mas também no uso das tatuagens, no uso das narrativas em redes sociais, não é? No uso dos vídeos. Essas ferramentas que estão mais, são de uso mais costumeiro entre os mais jovens, segundo as pesquisas. E eu estou falando de reflexividade aqui não no sentido político intelectualizado, né? Talvez na linha de Pierre Bourdieu. Eu estou falando de um autoconfronto consigo mesmo e com o seu mundo ao tentar narrar esse mundo e encontrar outras pessoas que partilham essa narrativa, enfim. E aí dou um exemplo, lembro, tem um documentário, inclusive, que nós fizemos com o Restinga Crew, que é um grupo lá da Restinga, de b-boys, que está no blog, está disponível acesso no canal do G7, né? No canal do YouTube do G7 tem esse documentário, e aí um dos jovens do grupo, ele explica no vídeo todas as tatuagens que ele tem. Todas elas têm uma explicação, têm um sentido. E ele tem muitas tatuagens. Então, assim, ele é uma narrativa inteira. Não é assim, ele é uma identidade ali se narrando. Então, tem uma sistemática aí. De maneira que esses vínculos, eles são ali anunciados. Eles não são só experienciados e narrados, eventualmente, quando alguém pergunta. Eles estão ali. Não é? Para quem quiser perguntar e para quem quiser ver. Então, E para quem não quiser ver, também tá ali, né? ali, vai ficar se perguntando, Vai ter que ver. né, por que ele fez aquela tatuagem. Tem que colocar. Então, tem esse outro terceiro elemento, que são essas dinâmicas reflexivas. Isso eu aprendi com o pessoal, com esse grupo de b-boys. Assim. Eles me ensinaram que eles usavam o erro e a diferença para construir passos de dança. Eu achei isso tão lindo. Não é? E ao mesmo tempo tão reflexivo, assim, eles dizem, o sujeito caminha de uma determinada maneira, ele pode virar um passo para mim. Não é? E aí um deles me disse assim, tu precisa errar para criar identidade. Não é? Eles eram, por isso que eu digo de reflexivo, porque eles tinham uma sensibilidade incrível. Assim. E o que é o errar? Eles pegavam fitas VHS no início, depois os vídeos na internet, e ficavam assistindo. Aquilo era uma maneira de fazer uma espécie de tutorial. E aí eles observavam um passo e imitavam o passo, imitavam o passo. E errar o passo é uma espécie de singularização. Então, para criar uma diferença importante para eles, eles argumentavam isso que era algo importante. Mesmo num racha, numa disputa no hip hop, quando se não tinha condição de ir para a disputa para vencer, eles argumentavam que tem que ir para a disputa para singularizar. É uma outra ética, sabe? Isso, para mim, é muito, muito provocativo. Assim.
eu acho que nesse sentido é reflexivo para nós também. E aí, pensando todas essas dinâmicas, de alguma maneira, que estou tentando resumir muito aqui, eu comecei a me perguntar pela escola e pela experiência da educação, que está chegando mais perto do que eu estou me ocupando agora. E comecei, então, a encaminhar as pesquisas para jovens estudantes também. Diálogo com jovens estudantes em escolas públicas em localidades de periferia. E porque eu me perguntava, tá, mas com toda essa dinâmica de hiperagência, reflexividade, né, práticas com os pares, como é experienciada a escolarização, por exemplo, não é? Porque na socialização clássica a gente tem uma espécie de formatação do indivíduo, né? A gente pega um filósofo como Michel Foucault, a gente tem noção de disciplinamento, por exemplo, que tende a realçar esses aspectos do controle dos corpos dentro da escola. Mas como pensar a socialização numa realidade em que a trajetória é truncada, de que há uma série de resistências, como a gente conhece das narrativas sobre o cotidiano escolar, não é? E aí eu comecei a frequentar uma escola para observar o intervalo, para observar, né? No final, a minha observação foi interrompida pela pandemia, mas eu voltar a fazer isso em 2022, se, né, se a situação permitir, e o desgoverno também. Eu dar um desânimo só de falar nisso, na situação política que a gente está. Mas, então, isso era, assim, do pouco que eu observei, já deu para perceber que há toda uma negociação entre alunos e professores em torno do tempo da escola. Então, assim, a temporalidade, o tempo social da escola, que é um tempo regulador de muitos dos comportamentos sociais, de maneira geral, né? O trabalho e a escola em particular. Então, já há aí, e se há uma negociação da temporalidade escolar, há uma negociação também dos processos, do rigor dos processos de socialização, na minha interpretação. Então, fiquei me perguntando sobre isso. Então, de maneira que pensar a relação entre juventudes, educação e periferias demanda que se colocar uma questão, além daquela colocada já por Dubé e por Marticelli, né, sobre essa ruptura entre socialização e subjetivação da escola, que observaram lá na França, aqui a gente tem um elemento adicional, que é essa escolarização, que muitas vezes ela é cheia de idas e voltas. Não é? Então, assim, ela rompe essa permanência na escola, é atravessada por outras experiências particulares do trabalho, mas também hoje, não é? Das interações na internet e das práticas culturais propriamente. Então, eu ficava me perguntando sobre isso tudo, até porque outro elemento que aparece muito nas escolas é essa relação forte com as tecnologias de informação e comunicação. Quando os jovens têm acesso ao Wi-Fi na escola, o tempo escolar, de novo, ele é fissurado por essas participações, né? Então, de alguma maneira, coloca para mim a questão disso, não é? O que significa, porque não é uma clausura, não é? Na verdade, hoje uma rede dentro da escola, de conexões dos jovens e que também fazem com que os jovens, isso é uma coisa que tem aparecido bastante, tomem muito claramente hoje uma posição e eles avaliam os professores, entendem o que eu... Assim como os professores faziam com os alunos, do bom aluno e do mau aluno, né? Não lembrava o Bourdieu. Agora eles têm uma referência. Os parâmetros não são os mesmos. Não é? Os jovens com quem eu dialogava me contavam que a referência era a interatividade, a implicação com as vivências externas da escola, com as experiências dos próprios alunos. Não é a mesma referência dos professores para bom e mau aluno, bom e mau professor. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, sinalizar aqui, é que a autoridade, a relação da autoridade também muda. Então, muda a própria lógica da experiência escolar. Então, e eu aplicando os questionários, aí hoje eu estou em torno de 570 questionários aplicados, né, válidos. Eu devo ainda aplicar em mais 2 bairros, assim, que eu puder voltar a campo. Ainda tem que ir à região Nordeste e à região das Ilhas, para garantir essa, vamos dizer assim, essa amostragem do que eu estou considerando periferia. Né?
E aí, então, um elemento que aparece muito nos questionários é o uso intensivo da internet, particularmente das redes sociais, e da internet para entretenimento. Então, assim, não há exatamente um uso cultural, né, no sentido de capital cultural. Se há, ele é bastante específico em alguns segmentos apenas. Não é? Quando eu pergunto sobre quais são os elementos mais apreciados no período dentro da escola, o que aparece muito é os momentos junto aos colegas. E isso tanto entre jovens adolescentes que estão fazendo o EJA, ensino fundamental, quanto jovens ou jovens adultos no Instituto Federal na Restinga. E às vezes até com mais frequência no Instituto Federal. Então, a gente tem escolas, às vezes, com condições de infraestrutura muito diferentes, com níveis de exigência muito diferentes, mas esse elemento atravessa. Não é? E considerando que o Instituto Federal tem alunos, né, não só da Restinga, mas de diferentes lugares, de Guaíba, de Canoas, nas cidades da região metropolitana, pessoas, então, de classe média, não só. Aliás, nos cursos de tecnólogos, não é? Praticamente não há alunos oriundos do bairro Restinga, né? No Instituto Federal. Assim, a desigualdade aparece ali dentro, mas nos cursos de ProEd. Então, esses elementos vão me informando um pouco sobre a forma de presença na escola, que às vezes é mais convergente com aquilo que a instituição demanda, mas muitas vezes é bastante divergente. Mas, de qualquer maneira, tem se mostrado atravessado por um elemento interativo, que ora aparece pela internet, ora aparece pelas preferências mesmo, que me faz ter uma curiosidade em particular sobre o que é experiência é essa, que não é exatamente aquilo que às vezes a gente pressupõe que vai acontecer como professor. Outro elemento que aparece muito nos questionários, que me chama a atenção, é que há uma relação muito forte entre consumo, determinado tipo de consumo cultural e elevação da escolarização, nessa pesquisa que eu estou ainda conduzindo. Né? Particularmente o consumo de seriados. Né? Esses seriados que hoje a gente acessa por plataformas de streaming na internet, eles têm um apelo maior entre aqueles que fazem curso superior. Então, há uma espécie de modulação do consumo e que me parece estar associado aí, isso eu tentei escrever num artigo, né, em avaliação, mas há uma relação, me parece, entre a experiência vivida pelo jovem nessa interface entre educação e trabalho, ou então, quando isso não é uma experiência clara ainda, em relação ao domínio familiar e à rede de convívio, e modula, para além da noção de capital cultural, vai modulando os gostos ou os acessos dessas narrativas audiovisuais. Pelo menos essa é a minha hipótese, por enquanto. E, então, a gente tem uma mudança significativa desse consumo, viabilizado pelas tecnologias, mas também viabilizado por uma ampliação histórica da escolarização. Então, eu estou querendo dizer com isso há toda uma produção muito interessante do Martim Barbeiro em torno dos meios e das mediações, não é? E da importância da novela na discussão da identidade latino-americana. E a gente tem com esses jovens estudantes uma mudança nessa preferência. Não, é claro que os seriados eles têm elementos melodramáticos, que é a estrutura da novela, o Martim Barbeiro, mas eles têm outros aspectos, como a demonstração de contextos sempre inconsistentes, não é, de risco, intempestivos, e também uma figuração singularista, né? Lembrando aqui de novo a abordagem do Martuchelli. Então tem... Que é quando a vida encontra ou não a arte, né? Exato. Deixa eu só aproveitar que eu te interrompi, Leandro, aqui temos aqui um comentário da irmã Samanta, que é das Franciscanas Bernardinas, que recentemente concluiu a especialização em juventudes lá da FAGE,
na Faculdade Jesuíta lá de Belo Horizonte. Então, um abraço para a irmã Samanta e para todo o pessoal, né, da especialização em juventudes lá da FAGE, né? Então, é sempre bom a gente encontrar aqui quem trabalha diretamente, né, com as juventudes, né, vindo colaborar conosco, enfim, discutir aqui esses temas que são tão caros para a gente esses temas. Bom, eu vou ficar por aqui, porque já falei demais. Espero que a gente possa discutir um pouco ainda. Leandro, assim, eu tenho assim, algumas colocações, perguntas, né? Mas uma delas tu tocasse recentemente nesse tópico, né? Porque a gente sabe que tu tens uma inserção de pesquisa bastante grande no bairro, enfim, na questão da Restinga, né? E tu falasse justamente de um tema que eu queria te perguntar, que era sobre a chegada do Instituto Federal. Né? A gente sabe que isso aconteceu num momento que o Brasil era um país que sonhou, né, com processos de educação, enfim, interiorizados, regionalizados, periferizados, né? Foi no momento em que houve uma expansão muito grande das universidades, dos campi das universidades, a criação dos institutos federais. Né? Não é à toa que Fernando Haddad era o ministro da Educação. Isso precisa ser dito e ouvido, né? Porque senão a memória é muito curta. Né? Então as pessoas, né, a gente precisa dizer, né, quem eram os atores responsáveis por esses processos. Né? E a chegada, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul com o seu campus na Restinga muito provavelmente modificou aquele espaço, aquela região em vários aspectos. Né? Então, e como a gente sabe que tu já estava lá antes da chegada, né, do Instituto Federal, que movimentos, que transformações a chegada de uma instituição deste porte causou na região. Algumas pistas tu já disseste, né? Que os cursos de maior nível de grau acadêmico não contemplam especificamente as populações locais. Né? Enfim, como tu percebes essa presença? Dizer as informações que eu fui coletando assim à medida que eu conversava também com as pessoas lá. A minha chegada lá foi posterior ao Instituto, porque o Instituto ele teve duas sedes. Teve uma sede inicial mais próxima do centro, que foi provisória. A criação dele, né, eu cheguei a visitar essa sede, né, ainda uma vez com professores de lá, e quando eu ainda era aluno lá na Unicinos. E uma coisa muito importante da construção daquele instituto é que teve participação da comunidade, né, das lideranças. Assim, a própria definição dos cursos contou com a participação e a discussão dessas pessoas. Então, isso já fala muito daquela comunidade que tem lideranças muito antigas, não é? Que vivenciaram essa restauração do bairro, não é? E as desigualdades que constituem toda a história do bairro, mas também as lutas por mudança de infraestrutura. E essa não é à toa que há um instituto na Restinga, porque havia uma demanda muito clara da comunidade, uma luta por isso, uma articulação política, que era uma política comunitária, mas também uma política partidária. Então, teve um impacto significativo de um reconhecimento de uma demanda que já existia e com a participação dessas lideranças. Depois, o Instituto vai para uma região mais afastada, que é próxima ao hospital da Restinga também. E isso, na minha opinião, cria um distanciamento que se associa ao distanciamento institucional, não é? Melhorou a situação porque aventou para pelo menos duas condições diferentes, na minha opinião. Uma, os cursos de ProEja criam mais uma oportunidade muito próxima para as pessoas, né, se formarem, se profissionalizarem, de um lado. De outro, cria uma condição de um certo orgulho da comunidade, pelo menos daqueles que estão mais sintonizados no progresso das condições de vida ali no bairro. Então, tem uma questão simbólica muito forte, não é? De eles terem conquistado e dizer que o Instituto é deles. Então, tem essa dimensão que está muito presente na Restinga, pelo menos entre as lideranças.
Mas tem as contradições disso e os limites, não é? Como há uma maior dificuldade de ingresso nos cursos tecnólogos, que são de ensino superior, tu tens, a partir da seleção, gente que ingressa e que vai estudar lá, que é muito longe. E muito pouca gente da Restinga consegue acessar esses cursos mesmo. Se havia uma expectativa original de facilitar o acesso ao ensino superior, ali ainda há uma barreira muito grande do capital cultural, porque as pessoas chegam com muitas dificuldades para fazer essa seleção, né, comparativamente. E isso não está associado só ao nível de qualidade das escolas, mas a toda negligência em relação a direitos sociais que repercutem na escolarização ao longo da vida das pessoas. Né? Então, os problemas estão para além do trabalho que o Instituto faz. E aí, conversando com os professores de lá, tu percebes que há claramente na coordenação as pessoas que estão mais engajadas, uma preocupação muito grande em fazer com que o Instituto se conecte com a comunidade, criar eventos e levar a comunidade lá para dentro e mostrar que o Instituto pertence a eles e também garantir que lá seja um espaço de eventos da comunidade, não é? Eu acho isso extremamente interessante. Quando nós fizemos fotografias com integrantes da ala das baianas, da escola de samba lá do Estado Maior, e nós fizemos uma pequena exposição e pedimos para fazer lá, eles acolheram imediatamente, assim, não é? Porque queriam que os alunos vissem as fotos e vissem as fotos do próprio bairro, para aqueles que eram da Restinga. Então, nesse sentido, há um movimento forte. Mas há também os professores que não querem dar aula para os alunos da Restinga ou os alunos que são de uma condição mais vulnerabilizada, empobrecida. Porque esses alunos, para eles, dão mais trabalho. Então, assim, as contradições, assim, os problemas que nós encontramos em qualquer instituição de ensino, eles também estão lá, infelizmente, apesar de toda a luta que foi a conquista desse instituto. Mas isso não tira a beleza da conquista e a necessidade da manutenção dessa conquista e da ampliação dela. Como tu falou, a gente precisa ter política, não é? Governo, Estado presente, não pela violência, né, nessas comunidades, mas presente pelos direitos, e isso a gente só consegue tendo governos que pensam nisso, né, que se pautam por isso e não pela É. Em agregação. primeiro lugar, tendo governo, né? Em segundo lugar, tendo governo que pense nisso. Seria de bom tamanho hoje em dia, né, ter governo. Ter É, um governo que esteja preocupado em defender sua quadrilha. exatamente. Leandro, uma outra questão que eu queria te colocar, e a gente já está quase estourando aqui, o nosso tempo, notícias passa muito rápido, né? Uma outra questão que eu queria te colocar é o seguinte: tu tens uma vasta experiência, né, de pesquisa nas periferias, né? Se tu pudesse compartilhar, algumas pistas tu já disseste aqui na tua fala, né, lá no início, né? Mas tu pudesse compartilhar conosco, com quem vai assistir esse vídeo em algum outro momento, né, algumas pistas metodológicas para o trabalho de pesquisa nas periferias, né? Como tu vês, assim, que tipo de pesquisa, que estratégia de coleta de dados, o que eventualmente dá certo, eventualmente o que na tua experiência, né, deixou a desejar para coletar dados, enfim, como é que os jovens pesquisadores, digamos assim, né, de jovens, né, ou que se interessem né, em trabalhar com a pesquisa, né, nas regiões de periferia, né, o que eles podem, de alguém com bastante experiência, entender sobre esse espaço? Tá, assim, uma pergunta difícil, dava para ficar falando aqui mais 2 horas. Mas, assim, a minha experiência de aula nesses bairros teve diferentes momentos, nesses diferentes momentos acabei aprendendo coisas diversas, né? No início, tinha feito uma opção por etnografia por um motivo bastante claro, assim. Como era uma realidade que eu conhecia de vivência, mas eu sou de Gravataí, né? Eu não conhecia especificamente as periferias daqui, e eu queria entender, tinha uma opção, então, assim, por entender questões cotidianas e identitárias, me parecia que a pesquisa qualitativa era o melhor caminho e que a etnografia era o primeiro passo, não é?
e só depois pensar em entrevistas. E tenho trabalhado bastante assim. Mas para conseguir entrar nessas comunidades, sem gerar desconfiança ou tipo, né, se colocar em risco, em geral é bom ter um contato prévio, não é? E uma pessoa com quem tu transite pelo... Teve uma situação na Bom Jesus que eu fui caminhar pelo bairro com um morador de lá. E era um jovem negro. E nós ficamos caminhando, ele me mostrou o bairro, deu uma volta, e aí foi me falando das divisões dentro do bairro. Aí daqui a pouco passou um carro da polícia, num sentido. Né? E a gente continuou conversando e caminhando. E daqui a pouco o carro volta e o policial está com a mão na janela do carro, assim, na porta, com a arma para fora, exibindo a arma para mim. Assim. Eles fazem um ataque, não é? Me revistam, olham minha mochila. Não foi uma experiência muito agradável, né? Mas foi uma experiência daquilo que os jovens negros passam regularmente nesse contexto. Eles, inclusive, me contam que andam em galera para evitar esse tipo de ataque, porque individualmente o risco é maior. Assim, não é uma questão de risco não só porque tem as pessoas do tráfico que eventualmente entram em conflito, é porque há uma luta às drogas, né? Essa luta fictícia, que dissimula uma rede de violência que articula a polícia, articula traficantes, etc. Então, uma dica é essa, né? Estar sempre acompanhado de pessoas da localidade para evitar, embora isso não quer dizer que seja segurança total, mas garante alguma segurança até que tu comece a ficar mais conhecido. E depois, andando com determinadas pessoas, há um certo capital simbólico que te legitima nesses espaços. Né? Tipo, um professor é conhecido, né? As pessoas respeitam a escola, em geral, né? Respeitam a escola. Ou alguma pessoa que é liderança comunitária há muito tempo, tem uma creche, uma organização assistencial. Enfim. É bom ter esse tipo de referência. Eu tenho trabalhado também com entrevistas só depois de constituir, na maior parte das vezes, depois de constituir algum tipo de vínculo com as pessoas, então, ou porque elas já participaram de um grupo de discussão, ou porque eu já fiz etnografia com elas. E isso ajuda, de alguma maneira, a, a criar um tipo de laço que amplia a narrativa, né? Amplia a possibilidade da narrativa. A pessoa sabe que pode confiar em ti de uma maneira um pouco mais aberta do que uma entrevista assim feita com questionários. Eu tenho trabalhado mais recentemente, eu tenho feito um questionário auto-aplicado. Aí, por exemplo, tem certas situações em que o questionário não funciona. Então, assim, aplicar com pessoas da EJA tem que ser das T's finais, por conta do nível do questionário. E em muitos casos tu tem que assessorar. Então, assim, ele é auto-aplicável, mas eu ficava acompanhando. Então, tu tem que criar uma dinâmica em que o questionário seja traduzível, não é? E manuseável. E isso também está baseado no acúmulo de tempo, não é? Nas incursões de periferia, para poder criar um questionário que não seja rebuscado demais, mas também no aprendizado da própria aplicação do questionário, porque a gente nunca sabe exatamente o que vai Acho encontrar. que o estudo piloto ele vem ajudar bastante nessa Ah, questão. Eu, pelo menos, tive uma experiência na minha tese que eu tenho certeza que se eu não tivesse feito o piloto e modificado as questões que eu percebi na aplicação piloto, eu não teria conseguido analisar os resultados com a dinamicidade que eu consegui com um questionário estudado, boa. digamos assim. Teve uma pesquisa que a gente fez com catadores, na época que o Newton Fischer ainda estava conosco, e nós fizemos lá no Rubem Berta um piloto com questionário. E aí nós fizemos diferentes modalidades de aplicação. Foi muito bom, porque eu apliquei dialogando, para ter uma noção do tempo que levava, e apliquei assim, tipo, pesquisa de opinião na rua, sabe? Para ver o que acontecia, enfim. Essas experimentações, quando a gente consegue dialogar com as pessoas e elas permitem, são importantíssimas, tem razão. É uma boa lembrança. Que mais que eu poderia... Eu acho que uma outra experiência que, para mim, tem sido muito interessante é diversificar os dispositivos de narração. Então,
Por quê? Porque a entrevista, ela tende a pessoa tende a tentar construir uma narrativa mais linear. Quando a gente vai com projetos assim que misturam extensão com pesquisa, ou que, mesmo que não misture, que vai lá e trabalha com fotografia, as pessoas produzem fotografia ou falam sobre fotografia, ou produzem vídeo, não é? A gente diversifica as formas de evocação narrativa, além do convívio, né, da iconografia, vem muito mais elementos para compor uma compreensão do itinerário biográfico e também as contradições. Né? As pessoas contam coisas na entrevista, às vezes, frente a um professor universitário, etc., de uma maneira, e quando estão numa roda de conversa, não é, com outras pessoas que são dali, moradoras da comunidade também, nossa, é completamente diferente. As Acho pessoas que a conversa, enfim, vou utilizar aqui expressões que a gente eventualmente combina, mas acho que a conversa sujeito-objeto, né, perdão, sujeito-pesquisador, né, tem um tom e a conversa sujeito-sujeito tem outro tom. Então, acho que o grupo focal, nesse sentido, ele é... Grupo focal, grupo de discussão, tem um texto da Vivian Weller muito interessante sobre o grupo de discussão. Roda de conversa. Roda de conversa. A roda de conversa ainda tem essa, vamos dizer assim, essa origem na perspectiva freiriana, não é? Também é muito interessante. Uhum. Então tem abordagens muito diversas, possibilidades, mas quanto mais me parece, quanto assim, há uma potencialidade de tu aproximar a técnica com a qual tu trabalha com essa dinâmica da sociabilidade das pessoas no território, porque elas ficam mais à vontade. Então, a roda de conversa, por exemplo, a roda de conversa que de alguma maneira a gente pode instrumentalizar como técnica, ela não, ela é difícil uma pessoa que não tem uma experiência numa roda de conversa, né, das mais informais. Então, isso cria um diálogo, uma conexão estética que não é especificamente aquela planejada, não é na interação de entrevista. Enfim, eu acho interessante. Até escrevi um texto sobre isso, eu acho que está publicado na Proposições sobre roda de conversa. Então, depois tu pode deixar o link, a gente deixa aqui na descrição aqui do vídeo. Leandro, nós vamos nos encaminhando para as tuas considerações finais. O tempo ele está quase estourando aqui na nossa 1 hora, né? Eu quero mais uma vez te agradecer imensamente a disponibilidade, né? Acho que foi uma rica conversa. Quem nos assistiu, quem vai assistir esse vídeo aqui no IGTV, quem vai assistir no YouTube vai ter uma grande aula, né? E que bom, né, poder contar contigo em mais essa empreitada, né? Acho que a gente se torna feliz, né, fazendo o que gosta, trabalhando com pessoas engajadas, né, e que estão, né, em sintonia, em múltiplas sintonias conosco. Por isso, mais uma vez, quero te agradecer, né, imensamente a tua presença, a tua disponibilidade, né, e vou te passar para as tuas considerações finais, né, e os teus últimos recados aqui. Bom, eu que quero agradecer, na verdade, assim, eu fiquei muito contente com o convite, como eu disse de início, e para mim é uma honra e uma grande oportunidade de estar aqui partilhando contigo, Victor, e com os demais, o que eu faço. Para mim é um prazer e espero que a gente permaneça em conexões. Como dizia Milton Fischer, sigamos em conexões e afetos. Porque eu acho que a gente tem muito a aprender juntos nesse diálogo. Eu tenho um imenso respeito pelo que vocês fazem no grupo de pesquisa e acho que a gente tem que aproximar, não é? Eu pode ter certeza que eu farei contato contigo, com o Miriam, para a gente retomar e fazer mais algumas atividades juntos. Né? Com certeza, a gente segue nessa sintonia, né? E já quero deixar o convite, né, para as pessoas aqui que estão nos assistindo, que vão nos assistir daqui a 15 dias, tá? Na próxima quinzena, quarta-feira, às 19 horas, teremos aqui a professora Melissa Pimenta, da Sociologia da URGS, que vai trabalhar com o tema Juventudes e Violências, né, na esteira já da fala do professor Leandro. Então, mais uma vez, Leandro, muito obrigado a ti, né, ao G7, né, por toda a construção de conhecimento que vocês colocam a serviço, né, da sociedade. Ficamos por aqui, né, esperamos que todos e todes sigam se cuidando, né, estejam bem, física, mental, espiritualmente, né, em tempos de Brasil, Brasis, que nós precisamos, né, ter essas
minimamente estabilidade para poder suportar o que a gente está vivendo cotidianamente. Então, terminamos com essa esperança freiriana, né? A gente precisa esperançar, né? Que essa nossa esperança siga sempre acesa, né? Nos apoiando uns aos outros. Né? Então era isso. Muito obrigado. Aqui no Instagram já me acusa 25 segundos restantes. Estou à disposição. Muito obrigado, então. Um abraço. Muito obrigado, Leandro. Até a próxima. Tchau, tchau.